Falando com vocês, então, mais um pouco sobre a educação especial. Há uns 2 anos atrás, eu recebi um aluno, no mês de abril já, as aulas aqui começam em fevereiro, né? E eu recebi um aluno que aparentemente não estava alfabetizado. E o que foi colocado para mim é assim: olha, ele tem algum problema, mas ninguém detectou. Eles vieram, acho que da Bahia, alguma coisa assim. Aí eu disse, ai, nossa, né? É fácil, às vezes é fácil ser professor, né? Só joga na sala lá porque a lei manda que se matricule. Tem vaga, matricula, né? Se não matricular, o Ministério Público vem em cima da gente, é bem complicado. Aí o aluno entrou e na primeira, sem laudo, sem nada, na primeira semana, eu trabalho muito com produção textual, né? E na primeira semana fiz a elaboração de um texto, né? Fiz uma proposta de texto. E a minha surpresa foi na escrita dele. Aí peguei a escrita dele, a produção de texto, levei para a supervisão e olhei e disse assim: esse menino é disléxico. Porque o disléxico, ele tem peculiaridades na escrita. Ele escreve conjuntura, uma escrita não decifrável, né? Ele usa letras aleatórias, não tem uma sequência, e é uma juntura. Ou seja, ninguém lê, nem ele. Ele pode te contar a história, mas ele não lê o que está escrito, porque não tem como ler, né? Mas ele elabora o pensamento, ele aprende, ele entende, ele fala tudo que tu tem que fazer. E aí é uma questão muito delicada, porque tanto a gente precisa da colaboração da família para ler as ordens para ele e orientá-lo na escrita, como precisa da colaboração do professor na questão da prova, da avaliação, porque a avaliação escrita é complicado. Hoje esse aluno está comigo, é o 3º ano que ele está comigo, está no 5º ano, e agora está começando a fazer progresso, começou a escrever separado, e já se entende o que ele quer escrever, embora algumas letras, né, apareçam de maneira errônea, né, na palavra, mas já se entende o que quer escrever. Então, qual é o procedimento certo com o aluno assim? É a avaliação oral, porque ele aprende igual. Se você perguntar para ele durante a aula o que tu está explicando, ele vai te responder. Se é um trabalho escrito, um trabalho de grupo onde envolva a oralidade, ele vai falar. Agora, a escrita é um bloqueio. E aí eles têm uma dificuldade, às vezes eles têm vergonha, né? Porque esse não foi o primeiro disléxico que eu peguei. Eles têm vergonha de ter essa dificuldade. É diferente de uma criança com uma síndrome de Down, diferente de uma criança com autismo, porque eles não sabem o que eles têm. Mas o disléxico, ele sabe que ele está errando. Ele sabe que o que ele escreve está errado. Mas ele não sabe o que fazer para melhorar. Então a gente tenta fazer ele ler, tenta realfabetizar, porque daí ele não conhecia algumas letras do alfabeto. Então tu trabalha com a realfabetização desse aluno para conhecer, incentiva a leitura, mas a importância da família é muito grande e a família tem muita dificuldade para lidar com o disléxico. Todos os casos que eu trabalhei com a dislexia, a família não sabe como ajudar. E mesmo que tu explique, que tu ensine, que tu incentive, ainda assim a gente não consegue uma real participação da família. Numa reunião de pais, né, veio o pai deste menino e disse pra mim: mas esse ele é burro, ele não consegue, ele não se esforça. Eu disse: não, pai, é além dele. O que ele tem, ele não domina. Ele não domina a escrita, ele não domina a leitura. Não é por problema dele, é um problema lá no cérebro dele, não tem nada a ver com a vontade dele. Claro que ele tem que ter a vontade de aprender, ele tem que sentir essa necessidade, mas eles têm muita dificuldade. Eu tive um aluno uma vez no 6º ano com dislexia, e ele um dia olhou para mim e disse: nossa, professora, como eu queria ler como esses meus colegas leem. Aí eu disse: tá, mas por que tu não lê? Mas eu não consigo ler, porque a leitura dele é tremida. Aí eu fui numa exposição de livros, né, e comprei um livro com histórias curtas sobre piratas e navios e todo. Ele é filho de pescador, e ele se interessou. Ele conseguiu ler 1,5 histórias, então assim, já foi um progresso, né? O computador, dificilmente eles usam, porque eles não conseguem, o computador incomoda a visão deles, que treme o tempo todo. Então a informação do computador, com toda a imagem, toda a luz,
mais a tremedeira, realmente, se a gente começar a tremer uma tela do computador, a gente tem até enjoo, né? Então é isso. A questão do disléxico é a oralidade. E aí, quando ele chega sexto, sétimo, oitavo, nono ano, os professores não querem saber, os professores querem que ele escreva. E ele não tem direito ao segundo professor. Então ele fica à mercê da boa vontade dos 11 professores que estarão com ele. E normalmente o que se vê, e isso eu digo como segunda professora de aluno de sexto a nono ano, são os professores que nem sabem que aquele aluno existe em sala de aula, que não preparam nada para ele, que não estão nem aí para ele e que querem que ele responda do mesmo jeito do outro. Não procuram síndrome, não leem sobre a síndrome. E isso é muito complicado, gente, é muito delicado mesmo, tá? Então a dislexia para mim é uma questão assim muito complicada, muito delicada. Um dia no sexto ano ainda esse menino fez uma prova de história e eu só pude ler e ele escreveu do jeito dele. Aí claro que ele foi mal. A professora não deixou eu escrever, porque geralmente ele fala, a gente escreve e ele copia. Ele é um copista. Aí na recuperação eu sugeri para a professora, tá, professora, então eu vou te sugerir, faz uma prova oral. E ela fez, ele tirou 8,5 na prova oral. Então, assim, nossa, mas ele conhece o conteúdo. Sim, eu sabia que ele conhecia, que ele dominava esse conteúdo. Mas a professora não sabia, porque a professora, quando tem segundo professor, a professora não acompanha muito, né? Fica mais a cargo do segundo professor, embora o aluno seja da escola, né? Não do segundo professor. Tem toda essa questão também. Tá? Fica aí então o recado com a dislexia, que é bem complexo. Até mais.